A paz do Senhor, irmãos. Eu me chamo Leandro e vim aqui contar um breve testemunho do que Deus fez na minha vida, do que fez no meu casamento, na minha família. Vou começar falando do tempo que eu tenho de casado. Eu sou casado há 16 anos, tenho 2 anos de namoro com a minha esposa e um filho de 13 anos. Meu casamento de primeira aliança, nunca fui noivo de ninguém, nunca fui casado com ninguém. E eu tenho 40 anos hoje, minha esposa 39, nós casamos bem novos, né? E, irmãos, eu sempre fui evangélico, minha esposa também, mas eu nunca entendi realmente, nunca vivi realmente com Deus, com Cristo, como eu tenho vivido hoje, em meio a essas lutas, em meio a essas tempestades e furacões e desertos e provações. Porque hoje eu posso dizer que eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro e sou um justo. Hoje eu posso dizer diante de Deus que as minhas orações são orações de um justo. Pois depois que veio o meu deserto, eu abandonei tudo na minha vida, meus pecados, coisas que eu cometi no passado contra minha esposa, porque o Espírito Santo ele vai te mostrando que os seus erros, né, os seus pecados, eu já traí e Deus ele usa de certas formas para nos frear, para nos mudar e nos consertar totalmente. Eu sempre fui um marido carinhoso, um marido dedicado, amoroso, um marido compreensivo, um marido que faz de tudo dentro de casa, tudo, faxina. Eu sempre agradei o máximo, eu sempre fiz de tudo. Eu sempre tratei ela com muito amor, muito carinho e muito valor, sabe? Nunca tive ela como minha empregada ou nada do tipo. Sempre fui ajudado, sempre fui ajudador, sempre fui companheiro em tudo, em tudo, em tudo. Só que nós homens com essa parte, né, sexual, quando falta em casa, a gente acaba pecando, né? O diabo ele usa isso para entrar na nossa vida e trazer o pecado, trazer a brecha que o inimigo precisa para destruir uma família, né? E eu conheci minha esposa há esses anos atrás. Ela é de família evangélica, a mãe dela uma bênção na presença de Deus, uma sogra maravilhosa, de oração, que orou pelo marido dela 20 anos para que ele fosse convertido ao Senhor. E depois desses 20 anos ela viu a mudança, a transformação e a conversão total do marido dela. Hoje ele é outra pessoa totalmente transformada. E nós casamos novos. Eu vim de uma família destruída, de uma mãe completamente assim, fora dos padrões, na doideira, na loucura, que não valorizava filho, não valorizava nada, nunca tive amor, nunca tive ensinamentos, nunca tive cuidados. E meu pai de criação era separado dela, e muitos adultérios, traições, brigas, mentiras por parte deles, e a gente nunca teve um bom ensinamento, nada que a gente pudesse levar para a vida. E eu queria
Eu sempre orava a Deus uma esposa, uma família, porque eu queria ser diferente, eu queria ser diferente. Eu queria levar a minha vida, a minha família de uma forma diferente. Então, eu casei novo, porque na época minha mãe tinha me colocado para fora de casa e eu morei num barraco com um cômodo e um banheiro, uma telha de amianto, uma parede chapiscada sem tinta, na beirada de uma linha de trem. E vivi épocas difíceis ali porque eu estava desempregado e fui rachar aluguel com um primo meu que usava drogas. Então era difícil para mim. A gente não tinha o que comer. A gente comia um mingau de fubá num dia, à noite, ou no outro dia a gente comia angu e depois de um tempo a gente fritava aquele angu quando sobrava, porque nossa situação era bem precária, bem precária. E nesse tempo eu conheci a minha esposa, comecei a namorar com ela e me apaixonei, e ela por mim. E só que não foi aquela paixão, irmãos, essa paixão que o inimigo coloca, essa coisa maligna, destruidora. Foi algo como se já fosse o início do amor. Uma paixão serena, uma paixão que a gente queria sempre estar junto um com o outro, queria convívio, queria estar perto, queria tocar um no outro, mas não era aquela coisa destruidora, era uma coisa bonita, sabe? E eu namorei ela 2 anos e eu fui sentindo no coração que ela era uma mulher de Deus para mim, que ela vinha de uma boa família, tinha uma boa criação. A mãe dela sempre criou as filhas para serem boas esposas, boas donas de casa e valorizasse o marido, a família. Então eu vi que tinha chegado a minha bênção, a minha vitória. E então, depois de 2 anos, ela me chamou para morar na casa dela, na casa da minha sogra, no caso, a minha mulher hoje, que era minha namorada, falou: entrega essa casinha que você tá aí, vem morar aqui, você fica aqui no meu quarto comigo aqui, dorme no chão, no canto aqui. A minha mãe deixou pra gente comprar os móveis, né? Eu comecei a comprar os móveis, a gente comprava um fogão, uma geladeira, ia guardando no quarto dela. Porque eu tinha realmente no coração a intenção de casar. Nunca enganei, nunca fui um mau caráter, nunca fui um homem de brincar com ninguém. Eu sempre tive meus valores. E isso nós fomos fazendo, fomos juntando os móveis para casar e tal. Só que nós éramos muito novos, né? Muita coisa de resolver de casamento, de coisas burocráticas, essas coisas nós não sabíamos ainda o que fazer nem como fazer. Então, o que aconteceu foi o seguinte: a mãe dela ajudou em muita coisa. Foi ajudando às vezes, ajudar a marcar o casamento, aonde ia ser, porque o marido dela era PM e ele conseguiu um lugar para a gente fazer a festa lá, com a associação dele de PM, para a gente fazer o casamento lá, festinha depois no outro dia. E assim foi, a gente foi muito ajudado porque a gente era inexperiente, né? E se passaram alguns anos, eu tive o meu filho, eu e minha esposa sempre na igreja. Nós éramos de uma igreja tradicional e onde eu era obreiro e com o tempo a gente foi se afastando de Deus e eu nunca tive o hábito de orar pelo meu casamento, orar pela minha esposa, pela minha família. Eu era aquele crente mais de ir muito à igreja e de às vezes participar de coisas na igreja, só que a minha casa não era extensão da igreja, né?
E com os anos, continuamos da mesma forma. Íamos muito à igreja, e fins de semana, dia de semana. Depois começamos a ir só fim de semana. Mas a nossa casa mesmo nunca foi extensão da igreja, de oração um com o outro. Um tempo grande da minha vida ela me chamava, vamos orar junto, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Teve uma época que eu já não estava indo mais tanto, estava bem morno. E eu passei ela passou no concurso público que eu incentivei ela a fazer, né, da polícia. E eu queria muito, eu falei, faz comigo, porque eu quero muito. Aí ela passou e eu não. Aí começou o princípio das minhas lutas, meus irmãos. Uma mulher que foi criada para ser uma dona de casa, que nunca trabalhou na vida, de repente se vê concursada, né? E eu moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, e ela passou no concurso para Belo Horizonte. E ela teve que ir, porque passou, ela não queria ir, queria abandonar o concurso. Eu na época não deixei, falei, não, você não pode abandonar não, esse concurso ninguém abandona um concurso não, segura um pouquinho, vai dar certo. E eu fiquei em Juiz de Fora, eu só fui para BH depois de 3 meses. Então aí já começaram as minhas falhas como marido também, né? Porque uma pessoa totalmente doce, que nunca viveu no mundão, que nunca ficou sozinha ou desamparada ou longe da família, ficou 3 meses sozinha. Um ambiente totalmente hostil, que é o ambiente da segurança pública, totalmente hostil, maligno, em que o diabo tem muita influência. E assim ela ficou 3 meses. E antes de dar os 3 meses, ela me mandou uma mensagem dizendo: o que você faria se eu dissesse que não te amo mais? Aí eu fiquei desesperado, né? Fiquei assim, em choque. Eu pegava o carro aqui, eu já não conseguia mais trabalhar aqui. Depois disso, eu pegava o carro e ia atrás dela lá em Belo Horizonte. Aí ficava uns dias com ela, voltava. Aí de vez em quando ia de novo e voltava. Isso até eu ir morar lá. Aí fui morar lá, irmãos. Levei minha mudança e fui. E depois de um tempo, estando lá, alguns meses, eu fiquei lá total 8 meses. Depois nós conseguimos voltar para Juiz de Fora. E esse tempo que ela ficou lá, ela foi fazer um curso de tiro de 3 dias. E nessa época, nesse curso de tiro, ela se envolveu com um homem casado lá. E aí minha vida começou a ser um inferno. Porque começou a pedir para separar, falando que ia separar, que não me amava mais, que não queria o casamento, que não sei o que. E foi um inferno. Muita brigaiada. Meu menino era pequeno, via tudo. Foi coisa do inimigo mesmo, irmãos. E Deus entrou com a provisão e trouxe ela removida de BH para Juiz de Fora. Saiu uma remoção dela para mudar de cidade. Aí Deus trouxe a gente de lá para cá. E isso foi uma provisão de Deus maravilhosa. Mas eu não entendi essa questão de deserto. Eu não entendia que meu casamento estava passando por crises, que eu precisava mudar algumas coisas. E até mesmo brechas, né, espirituais que nós damos ao longo da vida. E a família dela soube, a mãe, todo mundo ficaram meio chateados, chocados com a situação. Só que como foi longe, né, irmãos, foi em outra cidade, ninguém teve noção do que aconteceu realmente. Só o que souberam, a família dela, porque estava longe.
E nesse meio termo, tinha tido outro concurso da polícia. E eu, como queria muito, fiz e passei no segundo que teve, depois do dela. Porque o que eu fiz junto com ela não tinha passado. E Deus me deu essa benção desse concurso, porque foi assim, cada etapa do concurso o diabo tentava me tirar do concurso de todo jeito, e Deus ia operando a cada etapa. Irmãos, eu fui vendo milagre em cada etapa do concurso. O diabo fazendo de tudo para me tirar e Deus me dando a vitória. Eu vi um milagre. Foi praticamente um deserto que eu passei também nesse concurso público. Fiquei 3 anos desempregado, esperando o concurso chamar, porque o concurso demorou 3 anos para chamar. As etapas todas, eu demorei 3 anos para começar a trabalhar. E quando eu comecei a trabalhar, meus irmãos, o meu concurso eu tinha feito para Belo Horizonte. E a minha esposa já estava em Juiz de Fora. Então, mais uma vez, eu tive que ir para Belo Horizonte, morar sozinho, e ela em Juiz de Fora. Fiquei lá por alguns meses, né? Fiquei uns 7 meses também. E consegui trocar com uma servidora daqui da minha cidade, que foi no meu lugar para lá, e eu vim para Juiz de Fora no lugar dela, depois de 7, 8 meses que eu estava em Belo Horizonte. E fui trabalhar na mesma unidade que a minha esposa. Nós trabalhamos juntos na mesma unidade já faz mais ou menos uns 5 anos. Uns 5 anos. E o nosso casamento vinha um casamento muito frio, porque ela já não tinha mais tanta vontade de se dedicar ao casamento, a mim. E eu também fui perdendo interesse. Os dois foi perdendo interesse. Ela de um lado, eu de outro. E nós fomos deixando esfriar, tocando de qualquer jeito. O convívio era muito bom. O convívio nosso sempre foi bom. Nunca teve briga, nunca teve discussão. Sempre foi muita paz, muito amor. Só que nós fomos virando tipo amigos dentro de casa, né? Ela foi ficando na dela, eu na minha. E na minha cabeça tava tudo bem. Porque o homem, ele não consegue enxergar certas coisas, né? Apesar de que ela deu sinal há muito tempo, foi dando sinal. E eu fui até ouvindo, mas não entendia e não pensava que teria que colocar em prática ou algo assim, porque o inimigo ele cega a gente vê, mas não enxerga, ouve e não escuta, né? E continuávamos aí na igreja sempre, fins de semana. E em janeiro desse ano nós fomos pra praia nas nossas férias, né? Eu saí de férias uma semana antes dela. Ela saiu uma semana antes de mim. E foram aí que começaram as minhas lutas e o deserto. Porque uma semana que eu saí antes que eu estava de férias, ela se envolveu com um colega de serviço policial que trabalhava comigo e com ela no mesmo setor. E eu não sabia. Então uma semana depois ela saiu de férias. Nós fomos para a praia. E ali eu já senti que tinha alguma coisa diferente. Porque o Espírito Santo, irmãos, apesar de que por mais que a gente não esteja 100%, 100%, por mais que a gente não esteja estando como justos diante de Deus, porque nós estamos afastados, fracos, mornos, mesmo assim Ele nos mostra as coisas. Ele tem tanta misericórdia da gente que mesmo assim Ele nos mostra. Então eu fui vendo que ela estava diferente na praia, com um olhar diferente, um olhar obscuro, sabe? Um olhar meio maligno.
Mas continuava me tratando bem, do mesmo jeito, mas estava com um olhar muito estranho. E o tempo inteiro tirando foto sozinha, já não queria tirar foto mais comigo, nem eu, ela e meu filho. As fotos eram só elas sozinhas. Na praia, em qualquer lugar que ela fosse, só tirava selfie sozinha. E eu não desconfiei de nada, porque ela sempre foi assim, mais um pouco bruta, mais grosseira, até um jeitão mais masculino, né? Vamos dizer assim. Porque as mulheres de hoje, muitas mulheres, elas querem ser o homem da casa, né? E o diabo, ele faz isso, ele inverte a polaridade das pessoas no lar. Fazem com que o homem fique mais doce, mais amável, e a mulher às vezes é mais grosseira, mais quer comandar, quer mandar, quer brigar. Então, fomos na praia, ficamos 7 dias e voltamos. Quando nós voltamos, ela começou a pedir para separar. Eu não entendi aquilo, eu falava, mas como assim separar, cara? Você tem alguém? Você tá com alguma pessoa? Não, não tem ninguém não. Eu só quero separar, eu não tenho ninguém, mas eu quero separar. Eu casei muito nova e ela tem na cabeça dela que é a mãe dela que obrigou a gente a casar, que é a mãe dela que fez tudo, que ela não lembra de ter feito nada, mas é aquilo que eu expliquei, irmãos, a gente era muito novo e nós tivemos auxílios, né, para resolver certas coisas, mas aí o diabo, esses anos todos, cultivou isso na cabeça dela, que ela casou obrigada, que ela casou nova, e ela foi cultivando isso. E ela começou a pedir para separar, para separar, para separar. E eu falava que não, falava não, eu não vou separar não, eu te amo, não vou separar não. E ela continuava pedindo para separar. Teve um dia, meus irmãos, que eu estava no quarto deitado e ela já tinha colocado até uma outra cama do lado da nossa. Uma cama de solteiro. Ela falava assim, eu gosto de dormir espalhada porque a cama tá muito apertada, dorme nessa daí. A princípio eu não achava nada demais não, porque nosso trabalho é bem cansativo e às vezes a gente precisava realmente de um descanso, né? Mas aí também foi uma brecha, porque não existe casal dormir em cama separada. E um dia eu estava deitado e ela sempre mexendo muito no celular, levava o celular pro banheiro e onde ia levava o celular. Um dia ela foi tomar banho e deixou o celular em cima do vaso. Eu fui lá, de repente peguei o celular, irmãos. A mulher ficou transtornada. Veio pra cima de mim, pegou, começou a me empurrar, a me enforcar, tentando tomar o celular de qualquer jeito. O celular quebrou tudo, a família dela subiu, porque nós construímos em cima, né? Da família dela, nós construímos juntos. E depois daquele dia, ela pegou o carro e saiu de casa. Depois dessa briga, dessa que eu peguei o celular, ela saiu de casa. E ela ficou um dia fora de casa. No outro dia ela voltou, porque meu menino chorava muito. E estava muito desesperada, ela voltou. No outro dia que ela voltou, meus irmãos, ela estava em casa, mas com ódio de mim. Não olhava na minha cara, não queria conversa, estava com ódio de mim. E nesse dia, de manhã, ligou uma pessoa para ela, um homem. Ela estava com o celular novo, não estava no Viva Voz, mas o celular novo ele tem um áudio mais alto, né? Eu escutei a pessoa falando, você tá podendo falar? Ela respondeu não e desligou. Eu achei estranho aquilo, fui questionar, eu falei assim, cara, que é isso? Não, não é nada, é uma pessoa que estava me alugando casa, que eu estava vendo. Eu falei assim, mas ele falou com muita intimidade. Não, não tem nada a ver, você tá viajando, você tá louco.
Eles têm essa mania, né, irmãos? Você vê que é uma mentira. Quando é uma mentira, eles falam que nós estamos loucos. E depois desse dia, o convívio nosso foi ruim dentro de casa por uns dias. Até que eu descobri, né, uma carta que realmente ela estava com alguém, estava se relacionando com alguém, e ela saiu de casa, alugou um apartamento, saiu de casa. E nisso que ela saiu de casa, eu fiquei desesperado. Eu fiquei enlouquecido, eu chorava muito, parecia que eu ia morrer, que tava rasgando, que tinha rasgado minha alma. Tinha arrancado um pedaço de mim, um desespero, uma agonia. E teve uma época que eu tive até vontade de suicidar. Porque aí minha sogra orou por mim, o marido dela, e Deus tirou esse desejo, né? Essa opressão de mim. Conversaram muito comigo. Eu fiquei muito mal, só emagrecia, não comia, não bebia, não dormia praticamente. Não queria saber de nada. E meu filho, de 13 anos, quis ficar comigo. Em nenhum momento ele quis sair de perto de mim. Cuidou de mim, praticamente foi meu pai nos primeiros meses, né? Ele mais cuidava de mim que eu dele. Então, meus irmãos, foi uma luta nesse desespero. Eu achei que não tinha jeito. Pensei comigo, não tem jeito, Deus. Ela quis, ela saiu, vou ter que tocar minha vida. E comecei a viver minha vida, mesmo sofrendo. Conheci uma pessoa, conheci uma mulher, uma enfermeira, separada, com um menino de 6 anos, 7 mais ou menos. Uma pessoa até muito bacana, muito correta, uma pessoa à procura de um homem que hoje em dia não acha mais, né? Um homem que valoriza família, esposa, casamento, filhos, né? Eu conversei com ela um tempo, e encontrei com ela uma vez e fiquei com ela. Acabei ficando com ela. Só que eu me senti tão mal com aquilo que eu simplesmente no outro dia eu bloqueei o celular e não falei mais com ela e não quis nada. E ela ficou me ligando e depois de um tempo ela desistiu. Porque ela gostou muito de mim, sabe? Pela forma que a gente conversava e tudo. Porque ela viu o meu caráter, minha personalidade. Mas não é isso que Deus tinha pra mim, né? Então, eu comecei a orar a Deus aos poucos, bem aos poucos, porque eu não tinha forças nem para orar. Deus começou a me fortalecer, eu emagrecendo muito, Deus começou a me fortalecer, eu comecei a me erguer, né? O meu amor próprio que eu não tinha, porque o meu amor era todo para minha esposa. Eu colocava ela num pedestal. Ela era tudo na minha vida, não tinha Deus. Deus não estava nem em segundo e nem em terceiro lugar na minha vida. Eu ia na igreja, já estava indo só aos domingos. E minha esposa no pedestal. Tudo girava em torno dela. Então Deus ele foi tratando isso comigo. O meu amor próprio que eu não tinha, porque eu amava ela, mas não me amava. Colocava ela num pedestal.
E Deus, ele foi me libertando disso. Foi me libertando, me libertando. Eu fui buscando a Deus até num ponto que eu busquei tanto a Deus, que eu me santifiquei, busquei tanto de Deus, que eu me vi desprendido da minha esposa. Eu já não tinha mais, botar assim, nada emocional que me prendia a ela. Eu já estava vivendo eu e Deus e estava feliz, completo, eu e Deus. Já estava me amando, já comprei muitas roupas, comecei a andar mais arrumado, perfumado, coisa que eu nunca fui de fazer. Porque acaba também que quando você é casado, você gasta muitas vezes em casa para agradar e acaba não sobrando para você gastar com você mesmo, digamos assim. Mas e nesse meio termo que eu comecei a buscar muito a Deus, Deus levantou 2 pessoas para me ajudarem em oração, orar comigo. Pessoas que tiveram passado, um casal que passou pela mesma situação, começaram a orar comigo, começaram a me dar forças, dizer: não, Deus vai restituir a sua família, o seu casamento. Você creia que Deus vai restituir. E colocar essa semente no meu coração. E eles me indicaram um canal de restauração, né? Na época que foi do presbítero Walter, o canal que eu entrei primeiro, né? Que eu olhei e realmente vi que existia essa restauração de casamento. Eu não sabia, é um mundo que nós evangélicos, ou um mundo que ninguém conhece, né? Porque as igrejas evangélicas, elas falam o seguinte: Deus, ele cura câncer, ele ressuscita mortos, ele faz tudo. Deus, ele pode todas as coisas. Aí quando você fala lá: eu separei, minha esposa saiu de casa, disse que não me ama mais, aí já não tem jeito. Aí Deus já não pode fazer nada. Você é novo, você é bonito, você tem um bom emprego, arruma outra pessoa, vai ser feliz, segue a sua vida. É isso que o diabo faz, né? Ele faz com que a pessoa ela não acredite que Deus possa restaurar uma família, restaurar um casamento. Deus pode tudo, menos salvar uma família e restaurar. Então eu comecei a pegar com Deus, me santifiquei em todas as áreas da minha vida, fechei todas as brechas. Hoje eu não assisto mais televisão, celular eu só vejo aquilo que edifica. Ouvir, eu só ouço louvores. Filme, eu só vejo filmes cristãos. E tenho buscado e me santificado diante de Deus. Masturbação, que era algo que eu tinha muito problema com isso. Parei totalmente. Irmãos, eu vi minha vida mudar de uma tal forma quando eu tomei esses posicionamentos na minha vida, que eu senti que toda oração que eu fazia, Deus respondia, e respondia rápido. Porque eu entendo que aos olhos de Deus, depois que eu fiz todas essas coisas e me consertei, né? Eu passei a ser um justo diante de Deus. E Deus, ele ouve a oração dos justos, né? A palavra de Deus diz que Deus ouve a oração do justo. E a partir do momento que eu me transformei em um justo, o Senhor tem mudado a minha vida. Aí, irmãos, descobri que a minha esposa se relacionava com um colega de trabalho em comum nosso. Já tinha 5 meses. O cara casado, né? Não no papel, mas nem na igreja, mas vamos botar assim, uma união estável. É casado. 10 anos com a mesma pessoa, é casado. Não diante de Deus, mas, né? Tem um vínculo amoroso ali, afetivo com aquela pessoa. E a gente sabe, né, que todo homem, ele tem essa... Todo homem não, né, irmãos? Assim, muitos homens têm essa conversinha fiada, né? De que não ama mais a esposa, o casamento tá ruim, que já queria largar mesmo. E as mulheres acreditam
nessa conversa, né? Porque a mulher, ela coloca sentimento. O homem, a maioria das vezes, não. E essa foi minha luta, meus irmãos. Eu pelejando com a minha esposa. E eu fui no encontro de homens da igreja. Fiquei lá 3 dias, voltei transformado, voltei mais transformado, mais cheio do Espírito. E me sentindo totalmente liberto e livre de todas as cadeias, todas as maldições, todas as hereditariedades, né? Realmente liberto. Então, o que aconteceu? Eu voltei deste encontro e falei com a minha esposa, falei, olha, eu quero o divórcio. Mandei uma carta, um WhatsApp para ela falando que queria o divórcio, que voltei do encontro e que não abria mão dos meus princípios com Deus e que eu não poderia mais continuar vivendo assim, que queria o divórcio. Ela falou, então tá, pode deixar que eu vou ver isso, tô sem dinheiro agora, mas nós vamos resolver sim. Só que chegou de noite, acho que bateu um desespero nela, né? Um medo de, tipo assim, o OH não largou a esposa pra ficar comigo. Eu já tô numa casa de aluguel sozinha. E agora meu marido também pede divórcio, eu vou ficar sem os dois, eu vou ficar sozinha, deu tudo ruim, né? E ela voltou pra casa na pressão, né? Que eu acabei fazendo, voltou. Nos primeiros 3, 4 dias foi uma bênção, foi muito romântico, muito bom. Depois o semblante dela caiu totalmente e virou aquela mesma pessoa de novo. Aquela mesma pessoa que oprimida, né, que saiu opressa de casa e falou que tentou, mas não conseguiu não, que não conseguiu mais. Então, meus irmãos, ela ficou em casa e já ficou estranha de novo. Aí ela foi trabalhar, normalmente. E nesse dia que ela trabalhou, me ligaram. Olha, ela tá de conversinha com um camarada aqui. Aí eu fiquei bem revoltado, sabe? Fiquei bem revoltado. Separei as roupas dela, tudo, e coloquei na porta de casa, do lado de fora de casa. Quando ela chegou do serviço, eu falei com ela assim, olha, suas roupas estão aí, você decide, ou você fica direito, ou você pode ir embora. Ela pegou as roupas e foi embora. Ela falou, eu vou embora. E levou as roupas de novo. Isso, só que os móveis dela do apartamento, ela já tinha trago para dentro de casa. E eu falei com ela, falei assim, olha, você vai pegar um caminhão, vai juntar tudo e vai levar. Ela pegou um caminhão no outro dia, juntou todos os móveis novamente e foi embora. Irmãos, minha alma rasgou de novo, mas eu estendi a mão e profetizei ao Deus Altíssimo. Eu falei, Senhor, tá saindo tudo de novo dos móveis de casa, ela tá saindo de novo. Mas é para honra e glória do Senhor, ela tá saindo, mas vai voltar tudo com ela de novo. Porque aquilo que é desonra, o Senhor vai transformar em dupla honra. E clamei a Deus. E foi assim que Deus fez, meus irmãos. Ela foi, né? O OH nunca saiu de casa, apesar de que ficava ainda procurando ela para querer encontrar com ela, mas nunca saiu de casa. Porque na realidade eu creio que ele queria era manter os dois lados, né? Aquele gostava e aquele enrolava. E eu aprendi a orar, a oração de Oséias, né? Da sua esposa Gomer, que Oséias orou a oração da cerca de espinhos.
né, que o próprio Deus Altíssimo disse para Oséias orar, e Oséias orou. Irmãos, quando eu comecei a orar a oração da cerca de espinhos de Oséias, o mover de Deus começou a ser tão tremendo, mas tão gigante, que tudo que eu pedia para Deus colocar a oração da cerca de espinhos dava errado. E assim Deus foi fazendo, foi afastando um do outro. O H foi afastando, foi falando que não queria mais, que não sei o quê, que ele não ia assumir esse preço, porque no serviço todo mundo descobriu, né? Todo mundo ficou sabendo e virou uma destruição, virou um vexame, uma destruição para mim, para ela, para ele, ao ponto de ninguém conseguir mais trabalhar direito, né? E a oração da cerca de espinhos foi poderosa, irmãos. Não deixem de orar a oração da cerca de espinhos. Não deixe de orar, mesmo seus cônjuges voltando para casa, continue orando para sempre, porque Deus ele é poderoso e cumpre tudo o que diz. E quando a gente ora embasado na palavra, o poder é muito grande, E Deus ele foi tão bom comigo que ele me mudou de unidade. Eu fui para uma outra unidade. Deus ele me isolou. Deus ele cuidou de mim de uma tal forma, irmãos, que ele foi cuidando de mim, foi abrindo portas, foi me abençoando. E até questão de cura, né? Porque Deus ele me curou de uma tal forma. E foi muito rápido, foi coisa de 15 dias, mais ou menos, Deus me curou. Deu eu não sentir mais dor, nem mágoa, nem nada com relação a tudo que aconteceu. Deus ele me limpou totalmente. Deus ele me visitou muito em sonhos. Me visitou muito em sonhos. Eu tenho até um caderno que eu fui anotando. Eu somei lá 15 ou 16 sonhos e visões. Deus ele foi mostrando com detalhe, irmãos, com detalhe. Eu clamava, eu gemia, eu chorava e Deus mostrava em sonhos. E Deus me mostrou um sonho, foi um dos últimos, que eu estava na minha casa e que no meu quarto dormindo, e que eu fui para a sala e que a porta da sacada da sala estava totalmente aberta e a porta da sala também estava totalmente aberta, e do lado da porta da sala tinha uma outra porta que também estava totalmente aberta, e a casa estava muito ventilada, tinha muito vento, muito ar, uma casa ventilada mesmo, iluminada. Aí eu escutei uma campainha tocar. E eu fui olhar da sacada para ver quem era, não via quem era. De repente eu perguntei quem era, a pessoa chegou para trás, eu vi que era minha esposa. Ela estava com roupa de malhar, eu vi que era minha esposa. E nisso eu acordei do sonho. E esse casal que Deus levantou para cuidar de mim, a esposa do meu amigo, ela tem um dom de interpretar sonhos, né? E ela me disse, falou assim, olha, Deus está mostrando aí que você já está preparado para recebê-la. Que você está preparado. Aí, irmãos, eu fiquei feliz. Nossa, como eu fiquei feliz. Já queria chamar ela para voltar, conversar. E ela falou comigo assim, olha, Deus mostrou que você está preparado, que não ela ainda. Eu falei, amém, glória a Deus. Vou esperar então mais um tempo, né? E nisso passaram-se mais uns 15 dias, mais ou menos. Ela começou a conversar comigo mais, de forma mais amável, me mandou um vídeo de pregação. E o meu amigo, que Deus levantou para orar comigo, orando comigo, ele teve uma visão. Ele viu que Deus mostrava para ele uma pedra muito grande, tudo sujo, uma pedra muito entulho em volta dela, não dava nem para ver a pedra. Só que essa pedra, ela tinha sido
tão quebrada, mas tão quebrada, que dava para ver uma pedra azul muito linda. E em volta dessa pedra azul só tinha entulho, só tinha escombros. E esse amigo virou e falou comigo assim: olha, Deus está mostrando nessa visão que ele quebrou o coração dela todinho, que o coração dela agora já está totalmente quebrantado. Irmãos, e assim foi feito. Passaram-se os dias eu conversando com ela. Eu liguei para ela e falei: podemos tomar um café? Ela disse: aonde? Eu acabei de acordar. Eu falei: pode ser na casa que você tá? Ela falou: pode vir. Eu cheguei lá, irmãos. O coração dela realmente estava totalmente quebrantado. Ela estava na fase já do deserto de quebrantamento e de, assim, um desespero. Eu vi um desespero no olhar dela, uma coisa assim, uma mistura de desespero, opressão, com aquela paixão, né, que o diabo colocou e uma coisa louca, irmãos, uma coisa louca. Eu conversando com ela, ela falou comigo, falou assim: como que eu vou voltar para casa eu nessa situação, gostando de outra pessoa, tendo sentimento por outra pessoa? Eu falei com ela, falei assim: olha, eu não vim aqui enganado, o Espírito Santo de Deus me direcionou para cá, para conversar com você. E tudo Deus pode fazer, tudo Deus vai mudar. O que você acha que é hoje não vai ser o que é amanhã. Eu não vim enganado, eu vim para cuidar de você. E isso ela falou que ia pensar. Aí eu cheguei em casa, irmãos, feliz por ela ter me atendido, por eu ter conversado, só que com um pouco de peso no coração de ter ido lá. Porque a gente tem que esperar o cônjuge vir até nós. Não é bom você ir até o cônjuge, porque você acaba colocando as suas mãos e você entra no propósito de Deus. Você atrapalha o propósito de Deus. Não que Deus não vai fazer, que Deus não vai transformar. Deus faz, irmãos. Mas quando a gente não coloca a mão da gente, não se mete, é diferente. Porque tem coisas que Deus não quer que a gente passe. E às vezes a gente colocando a mão, a gente vai ter que passar por coisas que a gente não precisaria estar passando. E eu me arrependi de ter ido lá. Orei a Deus assim: Senhor, se não for da tua vontade, meu Pai, que ela venha até mim, meu Pai, eu te imploro, não deixa ela vir, Senhor. Frustra ela, meu Pai. Eu prefiro ela longe. Eu prefiro que ela não venha, mas prefiro que a tua vontade seja feita e não a minha, Pai. Me perdoa de eu ter ido lá, não deixa ela vir. E chegou a tarde, ela me ligou, começou a conversar muito, coisas desordenadas, nós ficamos 1 hora e pouco conversando no telefone. E à noite ela me chamou para sair, eu e meu menino. Meu menino não quis, eu falei com ela: vamos nós dois. Eu vi que ela ainda estava muito transtornada, sabe, irmãos? Com aquele relacionamento, aquele sentimento demoníaco e umas conversas nada a ver, só falava do cara, uma coisa louca, oprimida mesmo. E eu pensava: meu Deus, que doideira. Só que aí na hora de ir embora, nós entramos no carro e ela me disse assim: você me perdoa mesmo? Você me perdoa? Você jura, você me perdoa mesmo? De todo o coração você me perdoa? Eu falei: perdoo, eu perdoo você sim. Aí ela falou comigo assim: vamos ter que ver como é que a gente vai conversar com o nosso menino, que a gente vai ter que sentar e conversar com ele. Eu falei: tudo bem. Nesse dia mesmo a gente foi, conversou com ele. Ela já ficou em casa. E foram 5, 6 dias maravilhosos, irmãos, maravilhosos. Depois a mesma coisa, ela caiu o semblante, ficou um pouco diferente, mas não diferente como antes, aquela opressão, aquela coisa de querer ir embora e tudo. Ela ficou só diferente pelo seguinte aspecto, que ela ainda veio com sentimento com outra pessoa, né?
Então, assim, o convívio tá maravilhoso, convívio educado, muito bom, mas ela ainda tem esse sentimento maligno no coração dela, que esse sentimento, ele é difícil, né? Questão de relação sexual, de tal, porque a mulher, ela quando coloca sentimento e desvincula de uma pessoa e coloca na outra, ela precisa de um tempo para desvincular da outra pessoa e voltar, né? É questão de sentimento, né? É questão de libertação mesmo. Então, assim, ela ainda está com sentimentos com esse outro homem, está dentro de casa, eu tenho orado. E a partir de quando eu me santifico e busco a Deus, a partir de quando eu vou buscando a Deus, vou buscando e vou me santificando, o que acontece é que eu vejo que ela também começa a buscar a Deus. Ela começa também, quanto mais eu busco, ela começa a buscar. Começou a ouvir pregações na televisão, começou a ouvir louvores. Não está lendo a palavra ainda não, mas está no começo do processo, né? Eles começam bem aos poucos, meus irmãos. Eles voltam muito sujos, muito oprimidos, com sentimentos das pessoas que vieram de fora, falando que não ama a gente. Falou, eu não te amo, eu não te amo, mas eu quero tentar de novo. Eu quero tentar o nosso casamento de novo, mas eu não te amo. E eu tenho passado essas lutas, meus irmãos, dentro de casa, com ela, orando e buscando. E às vezes o inimigo usa ela contra mim, falando coisas para me magoar. Tipo, então assim, meus irmãos, finalizando meu testemunho, eu digo aos irmãos o seguinte: não desistam, não desistam, porque o Deus do impossível pode todas as coisas, todas as coisas. E Deus, ele quer fazer a restauração rapidamente, rapidamente. Só que tem irmãos que às vezes rodam muitos anos nessa restauração, né? Ficam muitos anos nisso, porque eu entendi que quando você não se posiciona 100% e você não se transforma, porque você precisa também, irmão, se transformar. Hábitos que você tinha não ter mais, se santificar, se transformar, realmente você mudar como pessoa, identificar os seus erros no casamento que você cometeu para que você não cometa mais, né? E Deus, ele espera também você perdoar. A partir do momento que você perdoa tanto o seu cônjuge quanto o H ou a OAM, você perdoa e você descansa, né? Você tem que descansar verdadeiramente em Deus. Você tem que descansar e perdoar verdadeiramente e se limpar totalmente de tudo. Quando você chega nesse ponto, Deus restaura, Deus traz seu cônjuge de volta. Porque aí você já está preparado para receber. Porque aí Deus viu que você não tá fingindo mudança, você mudou realmente, né? Tem muitos irmãos que às vezes fingem mudança para o cônjuge e acaba que vocês estão atrapalhando vocês mesmos, porque tem que mudar verdadeiramente. Não adianta fingir mudança não, porque para Deus ninguém finge nada. Deus, ele vê tudo, ele sabe tudo. E o deserto, ele fala mais da gente do que do cônjuge, né? A mudança, tudo tem que vir da gente. Até quando o cônjuge volta, ele tem que ver mudanças. Ele tem que ver que você realmente perdoou, que você realmente o ama, que você realmente está cuidando, que você não tem mágoa, que você não vai jogar nada na cara. Eles têm que se sentir seguros, irmãos, seguros. Porque eles não querem ser atacados, acusados, julgados. E quando você, né, igual o irmão fala aí, quando você usa o amor, você constrange, né? E o constrangimento do amor, ele causa mudanças, né? Ele vai mudando o cônjuge. A partir do momento que você vai buscando, vai se santificando, o cônjuge também começa a buscar a Deus. E eu dou o conselho para os irmãos também, é o seguinte: não vão atrás, meus irmãos, não vão atrás
Esperem Deus trazer para vocês. Deus, Ele vai trazer. Ele vai trazer. Quando vocês vão atrás, vocês acabam tendo que passar por um processo que às vezes vocês não precisariam passar. Mas como vocês foram atrás, ao invés de vocês passarem um pós-deserto um pouco mais já trabalhado, vocês têm que começar o pós-deserto no começo. Porque vocês foram atrás e às vezes uma coisa que Deus ia fazer não deu tempo. Não que Deus não vai fazer, irmãos, porque Deus, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete. Independente se nós formos ou não fiéis, Deus, Ele vai cumprir. Enquanto tiver alguém intercedendo, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Mesmo que nós tenhamos errado, nós temos botado pés pelas mãos muitas das vezes, mesmo assim, Deus, Ele vai cumprir. Não tem nada que faça Deus não cumprir aquilo que Ele prometeu, porque Ele zela pela tua própria palavra e pelo aquilo que Ele promete. Então, irmãos, creiam na vitória, creiam que Deus é poderoso, creiam que Deus pode todas as coisas, porque no lugar de destruição, onde há desonra, destruição, Deus traz a dupla honra. A dupla honra. E não tem situação que Deus não pode mudar, meus irmãos. Não tem situação. E família é algo precioso para Deus. Deus não deixa uma família desmanchar para começar outra. Deus não é assim. E a aliança que Deus faz no casamento, nenhum homem, ninguém desfaz. Ninguém desfaz essa história de quebrar a aliança. Ah, o cônjuge quebrou a aliança. Ninguém consegue quebrar a aliança. O cônjuge consegue quebrar a promessa que fez, né? De na saúde, na doença, até que a morte separe. Mas aquilo que Deus prometeu, a aliança que Deus fez, ninguém quebra. Ninguém quebra. Deus, ninguém tem o poder de quebrar uma aliança de Deus e depois pedir para Deus fazer outra. Deus faz. Irmãos, Deus faz o que Ele quer, quando Ele quer. Quem pode fazer Deus fazer ou deixar de fazer alguma coisa? Ou Deus quebrar uma aliança e fazer outra? As alianças com Deus que Deus faz, elas permanecem para sempre, irmãos. Para sempre. Então é o que eu digo aos irmãos. É o que eu digo aos irmãos, não desistam. A oração de Oséias, muito importante, meus irmãos. E mudem realmente. Não finjam mudança, mudem realmente com Deus, com vocês mesmos. Porque quando você muda realmente, quando você coloca Deus no centro da tua vida, em primeiro lugar, porque eu não colocava Deus em primeiro lugar, hoje eu coloco. Muitas das vezes, teve um dia que ela falou comigo, depois de ter voltado, falou assim, que você passa muito tempo agora orando. Tudo demais é ruim, não é assim também não. Depois de uns dias ela mesma falou comigo, você lembra que eu falei isso com você? Esquece que eu falei. Então Deus, irmãos, por mais que o cônjuge às vezes fala, não, vai buscar Deus de novo. Isso não é hora de buscar Deus, não. Você já buscou, irmãos. Não deixe de buscar. Se o Espírito Santo botar no coração de vocês, orem agora, busquem a palavra agora. Independente do cônjuge achar ruim ou não, busquem a Deus. Porque Deus, Ele é poderoso, meus irmãos. E quando nós colocamos Deus em primeiro plano em tudo, não tem nada que vai dar errado nas nossas vidas. Tudo vai sair conforme Deus quer. Deus quer. O cônjuge, ninguém manda em nada, meus irmãos. A vontade que prevalece é sempre de Deus. Como Jonas, né? Deus inclinou o coração de Jonas a fazer aquilo que Deus queria. Então, meus irmãos, a palavra livre-arbítrio na Bíblia nem existe. Nem existe. Os irmãos que ficam falando livre-arbítrio, essa palavra nem existe. E o ser humano, ele toma as escolhas dele, né? Ele toma as atitudes, as escolhas que ele quer, mas as consequências não são aquilo que ele quer. A escolha pode ser, as consequências não. E com tudo que Deus vai fazendo,
vai inclinando o coração do cônjuge, das pessoas de volta a fazer o que ele quer. Irmãos, não tem cônjuge que fala que não vai voltar, marido, esposa que saiu de casa fala que não vai voltar. Se você estiver orando, buscando, Deus vai trazer de volta. Como trouxe Jonas, como tem abençoado milhões de pessoas que eu tenho visto testemunhos, relatos, como me abençoou, como foi fiel comigo, vai ser com vocês também. Com vocês também. Na Bíblia não existe nenhuma parte na Bíblia que fala o seguinte: isso Deus não pode fazer. Pelo contrário, a Bíblia, toda a Bíblia fala do que Deus pode e aquilo que é impossível que Ele pode também. E aquilo que todo mundo duvida, aí que Ele faz mesmo. Algo que parece que não tem jeito, que é impossível, que já acabou, Ele faz como Ele soprou no vale dos ossos secos. Aí que Deus faz, meus irmãos. Porque a glória é muito maior e a honra é de Deus. A honra é de Deus. Busquem a Deus. Não desistam das suas famílias. Eu tenho passado momentos felizes com a minha esposa, porque eu a amo, porque ela está dentro de casa. Mas dela estar na situação que ainda está, eu não me agrado ainda, sabe? E às vezes a questão de confiança, meus irmãos. As pessoas falam assim: como é que eu vou voltar a confiar no meu cônjuge depois de tudo que ele fez? Irmãos, você não precisa confiar no seu cônjuge. Confie em Deus. Ore. Busque a Deus tudo que você quiser que o seu cônjuge mude e que ele faça por você. Não fale com o cônjuge. Não peça ao cônjuge. Peça a Deus. Toda mudança, peça a Deus, porque é Ele que faz toda mudança, é Ele que muda o cônjuge. Tudo que você tiver que reclamar, reclame com Deus, não reclame com o cônjuge, porque assim você verá a glória de Deus. Espero que meu testemunho ajude muitas pessoas, muitos casais. A paz do Senhor. Jamendo.com. Jamendo.com. Jamendo.com.